Nessa aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mais conhecida como LINDB. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Por que tem esse nome, professor? Esse é um dispositivo que ele antecede ao Código Civil, é como se fosse uma introdução, uma apresentação do que vai ser detalhado no Código Civil. Por exemplo, ele vai tratar sobre a vacatio legis. Vou colocar aqui. Essa é a expressão latina vacatio legis. O T aqui ele tem a fonética como se fosse um C. Tá? Abolitio criminis, então é abolitio criminis lá do Código Penal. Vacatio legis é um tempo de vacância. Por exemplo, uma lei, um projeto de lei, por exemplo, que tramita no Senado, na Câmara, né? Até que ela se torne lei, ela leva um certo tempo, ela precisa ser votada, né? E aí, a partir dessa publicação, quando essa lei é publicada, essa vacatio legis vai permitir, né, se a lei não menciona quando que ela começa a valer, um tempo de 45 dias para que as pessoas possam tomar conhecimento da lei. Tudo bem? É claro que se essa lei aqui já vem com uma data de publicação, aí está válida. Agora, a vacatio legis, então, ela se aplica no caso de lei que não menciona, por exemplo, quando que vai valer a lei. O Código Civil de 2002 traz um dispositivo que ele revoga o Código de 16, tá? Um dispositivo expresso. E também menciona que vai valer ali a partir de um ano depois de que foi publicado. Então, essa é a vacatio legis. Outro tema interessante dentro da lei de introdução é uma palavra que eu acabei de mencionar aí para vocês, a revogação. O que seria essa revogação? Revogação é quando você muda uma lei pela outra. Tá? Ela pode ser total ou parcial. Pode mudar toda a lei, pode mudar somente um artigo. Então, a revogação é essa possibilidade que o legislador encontrou de estar fazendo modificação na lei. Existe uma outra palavra também, um pouco diferente, chamada repristinação. Ela é um pouquinho mais complicada. Repristinação. O que seria essa repristinação? Essa repristinação ocorre nessa situação aqui que eu vou mostrar para vocês. Existe uma lei A, aí o que posteriormente é editada uma lei B, que revoga essa lei A. E no direito, como 2 e 2 nem sempre são 4, surge uma lei C que revoga essa lei B. Perceberam? Aí o que acontece, professor? Volta a valer aí essa lei A, já que a lei B foi revogada, só se ela foi expressa. Então, a repristinação ela é admitida se ela foi expressa. Automática, não. O que seria automática? Automática seria nessa situação. Existe uma lei A, né, e aí uma lei B torna ela, né, revoga ela. E depois surge uma lei C que revoga essa lei B. Essa lei A não vai valer de forma automática, ela precisa estar expressa no código, né, na lei, para que possa ter vigência. Então, a repristinação ela só é válida expressa, de forma expressa. Tácita, não. Tácita ou automática, não. Pagar o código. Agora, a gente não pode confundir a repristinação com o efeito repristinatório. Tá? Porque esse efeito repristinatório, ele vem do controle de constitucionalidade. Então, vamos supor que existe uma lei A. Eis que surge uma lei B que revoga essa lei A. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, o STF, declara inconstitucional. Ou por uma ADI, né? Ou por um recurso extraordinário, de repente. Aí o que acontece? Volta a valer a lei A. Por quê, professor? Porque quando o Supremo Tribunal Federal torna inconstitucional essa lei B, é como se ela nem sequer tivesse existido no ordenamento jurídico.
Então, o efeito repristinatório, ela decorre do controle de constitucionalidade. Decorre do controle de constitucionalidade. Nesse caso, então, essa lei B vai ser retirada do ordenamento jurídico e é como se ela sequer tivesse existido no ordenamento, passando a valer a lei A. Vai. Outro ponto importante no que diz respeito à lei de introdução às normas do direito brasileiro é a interpretação. Como que deve ser essa interpretação da lei? Ela deve ser uma interpretação ontológica. O que é isso, professor? Que busca a essência da lei. Vou dar um exemplo aqui para vocês. É um caso de indenização que a pessoa pleiteou, chegou até o STJ, decisão de primeira instância passou, segunda instância passou também, as partes recorreram, foi parar no STJ. E o que era? Era uma situação em que uma pessoa tinha desenvolvido um câncer por consumir cigarros. Então ela ingressou com uma ação de indenização contra a empresa de cigarros. E o que acontecia ali? Havia um prazo de prescrição que estava sendo discutido. O que é essa prescrição? Essa prescrição é a perda da pretensão, tá? Que a pessoa tinha para ingressar com uma ação de indenização. Ocorre que essa prescrição está regulada em 2 diplomas legais, no Código Civil e no Código de Defesa do Consumidor. O STJ entendeu que ali, no caso de um consumidor de cigarros contra a empresa, era uma relação de consumo. Então ia se aplicar as regras do Código de Defesa do Consumidor. Até aí tudo bem, a regra de hermenêutica diz que quando há o conflito de lei, entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor, eu vou aplicar a lei especial. O Código Civil é a lei geral, o Código de Defesa do Consumidor é a lei especial no caso da relação de consumo. Ocorre que havia um detalhe, o prazo do Código de Defesa do Consumidor era menor do que o prazo disposto no Código Civil. Tá? O prazo do Código de Defesa do Consumidor de prescrição era de 5 anos para ingressar com essa ação de indenização. E no Código Civil o prazo era de 10 anos, ou seja, até o STJ se confundiu. Isso aqui é a interpretação ontológica. Como o Código Civil, apesar de ser a lei geral, tem um prazo maior de prescrição, ou seja, aquele consumidor vai ter um prazo maior para ingressar com a ação, depois essa decisão aí foi reavaliada pelo próprio STJ no sentido de que a interpretação deve ser ontológica, ela deve buscar o alcance da lei. Se é melhor para o consumidor a regra do Código Civil, então vamos aplicar ela em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Outro ponto, outro aspecto relevante da lei de introdução às normas do direito brasileiro diz respeito à aplicação da lei no caso concreto. Como que o juiz, o aplicador do direito, vai fazer essa análise da lei? E quando a lei não dá conta de responder a uma questão, aí o juiz não vai poder julgar? Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro vai listar lá uma regra, onde se diz que nós teremos a lei. Então, para analisar se aquela situação cabe uma indenização, vamos consultar a lei. O que mais? Na falta da lei, nós temos também o princípio. Esse princípio são os princípios gerais, o princípio da boa-fé objetiva, por exemplo, o princípio da função social, o princípio da legalidade, de repente. Então, na ausência da lei, a gente pode aplicar aí os princípios gerais do direito. Tá? Na ausência, professor, se determinada situação não está amparada na lei, não está amparada em princípio, aí nós temos os costumes. O que seriam esses costumes? Esses costumes aqui no Brasil são tratados como as jurisprudências. O que é essa jurisprudência? Então vamos supor que naquele determinado caso que eu estou analisando de uma indenização, a lei não fala nada, a lei é silente, o princípio também não esclarece bem aquele termo, então vai ser a jurisprudência. A jurisprudência é um precedente, é um julgado que foi realizado por um tribunal
que vai servir de parâmetro, tudo bem? E aqui, completando a lista, nós temos a analogia. O que seria essa analogia? Bom, essa analogia é a possibilidade de você utilizar um dispositivo em uma situação análoga. Vou criar aqui um exemplo para vocês. Nós já estudamos sobre a desconsideração da personalidade jurídica, que é aquela possibilidade de um consumidor que foi lesado tentar ali, e a empresa fala que não tem condições de pagar aquela indenização, tentar receber do sócio. Ocorre que no direito do trabalho, o artigo 8º da CLT vai falar ali em utilizar essa desconsideração da personalidade jurídica em analogia ao Código Civil. Para quê, professor? Nesse caso é para aquele trabalhador que precisa receber uma verba indenizatória, né, e a empresa diz que não tem patrimônio para isso. Então, por analogia, faz uso aí da desconsideração da personalidade jurídica aqui do direito civil.